De volta ao meu estúdio aqui em Rio Bonito. É bom estar de volta aqui em casa. Vem comigo se atualizar das notícias do Fluminense nesse dia 16 de janeiro de 2025. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Vou rodar a vinheta porque estamos de volta em casa, então vamos aos padrões, né? Epa, peraí, apertei o botão errado. Agora sim a vinheta. Bem, vamos lá, a gente já começa aqui falando sobre Rony. Pois é, o Fluminense ainda não desistiu oficialmente do Rony. Isso a gente já falou aqui como notícia. Porém, segundo o André Hernan, repórter aí do portal UOL, a janela de transferências do mercado árabe abriu ontem. E com essa abertura da janela de transferências, há uma possibilidade, uma chance de que venha uma oferta pelo Rony nos próximos dias. Mas também há a possibilidade dele voltar a negociar com os clubes que já o procuraram, Fluminense, Atlético Mineiro e Santos. O que isso quer dizer dentro da notícia, dentro do olhar do tricolor? Quer dizer que o Rony espera que alguém pague o que ele está pedindo lá no mercado árabe. É de lá que ele espera que venha o dinheiro que até agora ele ainda não conseguiu no mercado brasileiro. E já do lado de cá, o Fluminense ainda espera pacientemente com uma oferta pronta na casa dos 8 milhões de euros pro Palmeiras. 8 milhões de dólares ou euros, confesso que não lembro exatamente. Mas o ponto, meu amigo, de dólares para euros faz uma diferença, mas nesse caso específico faz uma diferença praticamente nula, tá? A situação é complexa porque é um preço muito alto. Vou deixar claro que, mais uma vez, acho que o Fluminense gastou muito no Canóbio. Acho que o Fluminense pagou mais caro do que deveria no jogador do Atlético Paranaense. O Fluminense pagou 6 milhões de euros no Canóbio. Aí você pode virar e falar assim, pô, Gabriel, mas se pagou isso no Canóbio, tem que pagar isso no Rony também. Não é porque você foi atropelado por uma moto que você vai voltar e falar, quem é atropelado por uma moto é atropelado por um ônibus também e entra na frente de novo. Não é por isso. Calma lá. O Rony dentro do mercado em geral, dentro do que ele já fez, do que ele tem de história no cenário brasileiro, tá? Jogando pelo principal time do Brasil nos últimos 10 anos. Você pega os últimos 10 anos no Brasil, o principal time é o Palmeiras e depois o Flamengo. E ele foi o atacante, o principal fazedor de gols do time durante um grande ciclo. É artilheiro do Palmeiras na Libertadores. O Rony não é ruim, gente. O Rony não é ruim. Dito isso, o Rony não vale 8 milhões de dólares ou euros no mercado nacional. Ele só vai valer isso num mercado extremamente inflacionado como está agora. Só que eu vou pegar aqui as palavras do Mano Menezes na entrevista da TNT Esportes. Tem time que está comprando o jogador agora e que com o dinheiro de agora, mas o contrato é longo e daqui a 1-2 anos não vai ter condição de pagar. Inclusive, falando em condição de pagar, só sobre o Rony, a gente está em compasso de espera. Ele está aguardando proposta de lá, se não vier, ele vai voltar a ouvir as daqui e provavelmente, aí é feeling, não é informação, vem pro Fluminense, que é a proposta que mais agrada, até porque vai jogar o Super Mundial também e tá botando uma cartada aí na mesa. A outra notícia que interessa também aqui, o Fluminense voltou a ser condenado na justiça. Pois é, por um jogador que passou por aqui. Trata-se de Gabriel Pirani, jogador que não pertenceu ao Fluminense, estava aqui por empréstimo do Santos, mas que chegou a passar, jogou e recebeu, ou deveria ter recebido, uma grana da equipe do Fluminense enquanto estava por aqui. Leio aqui no portal Netflu, e não sei se essa notícia é de outras pessoas ou é uma notícia deles mesmo, mas como tem os prints aqui, vou ler aqui o que o Fluminense foi condenado, tá? O Fluminense foi condenado a pagar 228 mil reais de verbas de rescisórias, 54 mil reais relativos, e aqui é onde preocupa muito, a depósito de FGTS. Aqui é o principal problema. São 54 mil reais, que é um dinheiro, isso aqui para clube de futebol é nada. Não é isso que eu tô falando aqui, não é o Pirani que tá endividando o Fluminense, não. O meu ponto aqui é só a preocupação do seguinte. Diz na matéria que o Fluminense tentou fazer um acordo, tá? Fluminense e Pirani celebraram um acordo para pagar 184 mil reais
em 4 parcelas quando o Pirani saiu do Fluminense. Vamos lembrar, o Pirani estava emprestado pelo Santos, fez gol de título de Taça Guanabara e tal, né? Depois foi vendido pelo Santos para os Estados Unidos e o Fluminense encerrou ali o contrato porque fazia parte da premissa ali se o Santos quisesse vender. Só que nessas 4 parcelas ali que o Fluminense pagaria para poder quitar essas verbas decisórias do Pirani, o Fluminense atrasou e não pagou. Não pagou nem essas verbas decisórias, né, que seriam as parcelas, e nem o FGTS, e aí tomou um processo tomando, além desses valores, multa, os honorários dos advogados do Pirani, etc. O Pirani tá na razão dele, tá? Eu nunca tiro razão de jogador, o jogador pode ser o mais merda possível. O Terãs pode vir cobrar o Fluminense depois. Se for por um dinheiro que ele tem que receber, que ele era pra receber e não recebeu, beleza, eu não tenho o que fazer. A culpa não é do jogador, a culpa não é minha, a culpa é de quem não pagou. A culpa é de quem assinou e não pagou. Ponto. Só pra deixar claro esse ponto aqui. A culpa não é do jogador que foi mal, o Pirani foi bem, foi mal, isso não entra na conta. É diferente do Pedro que foi pedir dinheiro de afastamento médico, auxílio, não sei o que lá, sendo jogador de futebol, que lá foi ridículo. No caso do Pirani, ele tem direito a receber. É fundo de garantia. E o que me preocupa é, 54 mil reais, como eu falei, é nada. É um valor extremamente baixo. E o Fluminense não efetuou esse pagamento. E 2 coisas que têm me preocupado. Primeiro, o porquê que o Fluminense não efetuou esse pagamento? E talvez estejam atrasados com outros. Eu já trouxe aqui uma informação, cerca de um mês e pouco atrás, uma pessoa do mercado chegou a falar para mim que o Fluminense estava devendo vários empresários e representantes da América do Sul por intermediação de transferências. Então, o Fluminense tem essas dívidas, tá? Aparentemente controladas, porque a gente de fato não vê muitos jogadores indo a público, não vê muitas condenações como essa. De fato, isso acontece muito pouco ultimamente. Mas o que mais me preocupa é a segunda coisa, que é o Fluminense está parecendo que tem um hábito, pelos que a gente vê, dos que estão cobrando, de não recolher fundo de garantia. E fazer um acordo no final para poder pagar isso parcelado. A maior parte dos jogadores aceita. Até porque quando ele sai do Fluminense, ele pode se aposentar e ele vai estar recebendo ali um dinheiro mensal, ou ele pode estar indo para outro clube e ganhar menos. Então a maioria dos jogadores aceita isso. Só que fundo de garantia é coisa séria. Fundo de garantia é da rescisão de contrato. Fundo de garantia não é brincadeira. Então assim, me preocupa essa condução financeira muito estranha, tá? Novamente, não tô falando que existe um problema, tô falando que existe algo estranho, tá? Só para deixar claro. Tem algo que não tá batendo. Um time que tá fazendo proposta de 8 milhões de euros, 8 milhões de dólares, tá comprando o Canóbio por 6, tentando comprar o Rony por 8, fazendo um salário de mais de 1 milhão e tá devendo 200 mil pro Pirani, enfim, isso não tá batendo uma coisa com a outra, precisamos de explicação. Vamos lá, tá? Outras notícias, agora naquele tiro de notícias mais rápidas. A Ferj confirmou a notícia que o Vitor Lessa trouxe esses dias, de que Madureira e Fluminense será disputado fora do Rio de Janeiro. O jogo vai ser em Cariacica. Exatamente. A Ferj publicou lá no seu regulamento, inclusive também no seu regulamento não, na sua agenda, né, de datas e horários, inclusive também uma alteração de horário. O jogo seria às 9 da noite, não será mais às 9 da noite, o jogo agora será às 4 da tarde. Estaremos lá, nós da equipe do Jornada, no domingo, dia 26 de janeiro, para Madureira e Fluminense, lá no Kleber Andrade, no Espírito Santo, tá? Fluminense, então, esse ano deve fazer o combo ali de jogar no Kleber Andrade em Cariacica, o jogo contra o Madureira, foi um pedido, inclusive, do próprio Fluminense, para que o jogo fosse para lá, e também deve jogar em Brasília, são as 2 praças fora do Rio de Janeiro que tem mais concentração de torcedores do Fluminense ali, ávidos por jogos, né, que não recebem normalmente, deve ser o jogo contra o Vasco, por lá também no início de fevereiro. Outra notícia que é interessante também é sobre John Arias. Edgar Maciel de Sá, jornalista da TV Globo, deu uma informação no podcast do GE, dizendo que conversou outro dia com uma pessoa lá do Fluminense e perguntando, caso o John Arias não saísse nessa janela, se tinha esperança de que ele aceitaria a renovação, e a resposta que o Edgar recebeu foi a seguinte: John Arias é o jogador mais difícil com quem eu já trabalhei. E aí ele diz que essa fonte não falou que era difícil no trato, que o trato com ele é tudo muito bem, de lidar no dia a dia. O problema era principalmente na questão de decifrar o que o John Arias pensa, e que o Fluminense fez essa proposta de renovação de 4 anos com um valor salarial muito bom. O Arias ganharia um dos maiores salários da história do Fluminense,
não só desse elenco, mas até da era Unimed, etc. E ele não aceitou. Ele não aceitou, porque o desejo dele é jogar e morar na Europa, disputar a Champions League, etc. Só que aí o Fluminense, mesmo com essa recusa do John Arias, mantém ali a proposta, ofereceu um aumento de salário, só o aumento de salário mesmo por mérito esportivo, sem uma renovação e etc, para entender que o Arias merece ser um dos melhores salários do elenco, e o Arias também não aceitou. Então o Fluminense não sabe o que o Arias vai pensar amanhã, isso tudo relato do Edgar Marcel de Sá, porque é sempre uma incógnita o pensamento dele. E aí ele acrescenta que só o Palmeiras, dos clubes brasileiros, procurou de fato o John Arias para tentar uma contratação. E foi amplamente negado. Nunca teve nenhuma proposta do Cruzeiro. E aí, já da Rússia, o Zenit, que tinha feito uma proposta de novo pelo John Arias, tá negociando a compra do Luiz Henrique, do Botafogo. John Arias chegou a receber essa proposta, não quer ir para a Rússia, e isso pode indicar que, de fato, desistiram do John Arias e estão partindo para cima do Luiz Henrique. A proposta do Zenit pelo Luiz Henrique, segundo o André Hernan, pode chegar a 25 milhões de euros, tá? Essa apuração é do André Hernan e do PVC lá no UOL. Então o Luiz Henrique pode sair por 25 milhões de euros. Que coisa, hein? Que coisa. É isso, então, tá? Não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal, dê uma atualizadona nas notícias. A gente volta com força total nessa sexta-feira. Tamo junto, até a próxima. Valeu!